Maués é um dos municípios brasileiros que possui uma das histórias mais bonitas e ricas do estado do Amazonas. A cidade conta com aproximadamente 52 mil habitantes, sendo a oitava mais populosa do estado. A cidade é reconhecida nacionalmente por possuir uma das maiores expectativas de vida do país. Um paraíso na terra, no céu e nas águas. Com suas praias de areias brancas e natureza exuberantes e de grande beleza, tão difícil de imaginar. Com seu povo alegre, gentil e hospitaleiro, que se delicia e se fortalece com a energia do Guaraná, o elixir da longevidade. Povo que valoriza suas raízes, sua gente e sua terra. Certa de que valeu a pena ter nascido aqui. Sem dúvida, estamos falando da terra do Guaraná. Estamos aqui com um pesquisador, tanto da história amazônica, como também, principalmente da história do nosso município, Alcinei Pimentel. Ele vai nos ajudar também a entender melhor toda a formação da nossa cidade, como tudo começou aqui em Maués. Alcinei Pimentel, a priori, a coroa teve um interesse em demarcar toda a região amazônica. Mas qual foi o interesse, como que a coroa chegou aqui, à nossa região aqui em Maués? A riqueza mineral, a riqueza vegetal, já visto que as drogas do sertão, nessa época, como o próprio Guaraná, teve muita importância na economia do município, visto que foi descoberto a partir de 1669, e nesse período veio as primeiras expedições portuguesas, jesuítas, né, a pedido da coroa portuguesa, para que estudasse a região, conhecesse as potencialidades, principalmente econômicas, e uma delas que chamou a atenção foi o cultivo do Guaraná, feita pela etnia Sateré-Maué, que era a etnia que mantinha uma aldeia pouco acima de 2 quilômetros da foz, ou seja, da boca do rio Maués, que hoje é onde está construída a praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E, consequentemente, o Frei João Felipe Bettendorf faz o registro, né, do cultivo dessa planta, que é chamada Guaranacécia na língua Maué, e no português Guaraná, né? Inclusive os índios usavam para ter mais resistência, né? Colhiam o fruto, né? Assavam e consequentemente confeccionavam o bolo e ralavam na pedra e consumiam, davam resistência para o trabalho de pesca, caça, enfim, nas atividades agrícolas que a etnia tinha, e isso despertou esse interesse, né? Tanto é que o Frei João Felipe Bettendorf registrou em seu diário o cultivo dessa planta e levou para a Europa, que já foi ganhando importância anos depois como base da economia da região aqui de Maués, né? Segundo a história, né, há vários autores, é muito antigo, um dos municípios mais antigos do estado do Amazonas. Então, aqui habitaram muitas tribos indígenas, os Mundurucus, os Campineiros e os Sateré-Maués, né, que dominaram toda essa região. E depois foram chegando os portugueses, aí vieram os árabes, judeus, marroquinos, italianos, bem poucos italianos, poucos também japoneses, mas foi uma mistura de raça muito grande. Então a coroa portuguesa ela tinha muito interesse aqui na região, por ser uma região rica, né? É a única parte que tem o Guaraná, que foi cultivado foi trazido lá da floresta para a roça dos índios Maués. Então, aí surgiu um interesse muito grande. E também pela aquela briga entre Portugal e Espanha, né? Então o Portugal sempre quis ir expandindo o seu território. E para isso foi fazendo essas colonizações. Então Maués começou com esses povos.
pouquinho como que essas expedições chegaram aqui e quais foram os métodos que eles utilizaram. Quando eles chegaram aqui, eles viram uma civilização. Como que foi esse encontro, esse impacto dessas duas civilizações, né? Tanto a europeia como também aqui a nativa? Nesse período, no século XVII, entre 1636 e 1639, o Pedro Teixeira fez o primeiro trabalho. Aliás, muito antes foi Francisco Orellana, né? Conheceu, teve aquele confronto em 1542 com as guerreiras encaminhadas, ou seja, a existência das Amazonas, as mulheres sem marido, né? Na foz do rio Inhamundá, e consequentemente deu nome à região do Amazonas. Amazonas, que vem do nome das guerreiras amazonas, da Grécia, né? E consequentemente ficou com o nome Amazonas. Mas o Pedro Teixeira foi uma outra expedição que veio com conhecimento, conhecer a região, e com ele foi feito o primeiro contato dos índios maués nos arquipélagos de Tupinabarana, né, que é a grande ilha que corresponde aos municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista, Maué, Nova Olinda e posteriormente Borba, né? E houve esse primeiro contato, não foi um contato amigável, claro, né, que as pessoas acham que os índios desse tempo, apesar de não serem civilizados, eles receberam os portugueses com brandura, mas na verdade houve confrontos para se chegar, né, a conhecer a região. E posteriormente, na região de Maués, né, esse processo de colonização começou em 1660 a 1668, com o padre Manuel Pires e o padre Manuel Souza, né, jesuítas portugueses que vieram conhecer a região e fundaram um espírito que foi a aldeia de Tupinabarana, que hoje é Parintins, Maguazes e Irurirés, né, Maguazes corresponde a Maués. E posteriormente essas missões religiosas ficaram justamente para fazer o trabalho de catequese, ou seja, o trabalho de catequese dos indígenas que havia, principalmente na bacia do rio Maués Açu havia os índios maués, os ubuquarés, os mutaios, que eram os famosos fabricantes do machado de pedra. E consequentemente essas etnias menores foram sendo englobadas à etnia maior, que era a etnia Sateré-Maué, que também foi dominada pelos Tupinambás, que foram escorraçados do litoral brasileiro e viram aqui a região da ilha Tupinambá pelos Tupinambás, que foram escorraçados do litoral brasileiro e viram aqui a região da ilha Tupinabarana uma região fértil, farta, né, de caça, de pesca, e aqui implantaram. Por isso que ficou o nome, faz jus ao nome Tupinabarana, que é o falso Tupinambá. Mas havia os grupos dos índios Tupinambás que foram expulsos do litoral brasileiro para a nossa região e, consequentemente, dominaram as etnias que aqui haviam, né? E com episódios dos primeiros habitantes aqui em Maués, as primeiras autoridades, digamos assim, antes de ter o termo judiciário, né? Essas pessoas vieram para cá, eles eram nomeadas pela coroa portuguesa e vinham para cá, eles e os jesuítas, né? Com essa finalidade de colonizar, e os jesuítas de catequizar os índios. E assim foi se formando o nosso povoado, o povoamento aqui de Maués, que é o mais antigo, como eu já falei. Então aí foram surgindo uma forma dos portugueses irem dominando essas terras, né? Que havia sempre esse embate aí entre Portugal e Espanha. Então daí que foi surgindo esses povoados na Amazônia. A finalidade dos portugueses era realmente dominar e buscar riquezas que a floresta podia oferecer, né? Bom, Natália, nesse período do século XVII, a capital Belém, né, que foi uma das primeiras cidades a serem fundadas na região amazônica, em 1616, e Belém se tornou o centro, né, o centro, a capital, de onde era enviada dos povoados, né, e vilas, todas as drogas, as riquezas da região amazônica, principalmente que era basicamente a economia da Amazônia, ela estava voltada à exploração das drogas do sertão, como o próprio guaraná, a salsa rapilha, o óleo de tartaruga, que era inclusive utilizado para a iluminação das vilas e povoados, principalmente da capitania de São José do Rio Negro, né, nesse período. E Maués, dentro desse contexto amazônico, a importância de Maués, que Maués dava para a Amazônia, era justamente o guaraná, né? O guaraná, que foi descoberto, como eu tinha falado anteriormente, em 1669, e o João Felipe Etendorf registra esse cultivo e despertou esse interesse, né? Esse interesse
que haja visto, ao contrário de outras regiões do país, né, que era explorado ouro, os portugueses quebraram do país, né, que era explorado ouro, os portugueses quebraram a cara na nossa região, que eles não encontraram ouro logo, né? Eles encontraram a riqueza vegetal, né, andiroba, o próprio guaraná, a salsa-rapilha, óleo de tartaruga, enfim, outra riqueza, né, que era levada para o próprio cacau, né, que era cultivado no Pará, que foi descoberto, né, inclusive, né, no Pará, e depois a Bahia tomou a hegemonia do Pará, né, sendo uma produtora hoje. Inclusive até a própria Maués, né, foi tomado a produção de guaraná, que hoje a Bahia é o maior produtor. Então, a importância de Maués dentro desse contexto foi justamente o guaraná, né, a descoberta dessa fruta, né, que já era produzida em pequena escala pela etnia Santarém Maué, já visto que os brancos ainda não tinham esse conhecimento, né, e consequentemente os índios comercializavam essa fruta em troca de pequenos objetos, né, tipo espelhos, roupas, enfim. Era uma famosa troca. Isso então despertou o interesse da coroa portuguesa, e o guaraná ficou sendo um dos produtos de maior importância econômica dentro da região do Amazonas, posteriormente da Amazônia, né? Alcinei, todo esse momento, toda essa chegada, como nós já citamos várias vezes, e a gente conta, você conta principalmente, parece que foi tudo assim na paz, né? Foi chegando, foi acontecendo, mas teve algum conflito relevante, alguma disputa relevante entre os índios, entre a coroa? Sim, houve vários conflitos, né? Logo no início da colonização, no processo de colonização, no século XVII, várias expedições portuguesas, inclusive, tiveram muitos confrontos com os índios maués. Visto que no Rio Negro, que é ao contrário daqui, que o rio é muito mais largo, foi fácil a coroa portuguesa impor o seu domínio, né? Durou 4 anos a luta com os Manaó. Já na região aqui da Mundurucânia, que é um labirinto de rios e igarapés, isso não foi tão fácil, né? Que os índios confederados arrasavam todas as expedições portuguesas que vinham para a região, e havia esse confronto, e muitas mortes ocorreram até como podemos dizer, até a conquista definitiva da região. Isso levou quase mais de 90 anos para que essa região fosse verdadeiramente dominada e posteriormente fosse fundada as vilas, que é o início das cidades. De acordo com a antiga organização administrativa do Amazonas, da capitania do Amazonas, Maués era uma missão dependente da vila de Silves, né? Do município de Silves hoje, né? Isso entre 1755 até 1832 éramos dependentes da vila de Silves, infelizmente, né? A partir da reorganização política que ocorreu em 1832, quando o Pará reorganizou as comarcas aqui na região da província do Pará, que era a comarca do Grão-Pará, a comarca do Baixo Amazonas,